Se você é líder, você está acostumado a olhar para a sua equipe e se perguntar: será que eu tenho as pessoas certas? Mas tem uma outra pergunta que você deve se fazer sempre: será que você é o líder certo para a sua equipe? E o que você precisa para se tornar esse líder? Eu sou o Dalton Ribeiro e este é o episódio número 88 do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Então vamos lá. Bom, pode ser que você tenha estranhado a pergunta: como assim? Será que eu sou um líder certo para minha equipe? Será que o líder precisa se adaptar às necessidades da equipe? Faz sentido isso para você? Na verdade, sim, principalmente se você quiser construir uma equipe de alta performance. O fato é que toda equipe precisa ser desenvolvida de forma contínua. E quando eu estou falando em desenvolvimento, eu estou falando do desenvolvimento coletivo enquanto equipe. Então, as pessoas precisam aprender como trabalhar bem juntas, mas eu também estou falando do desenvolvimento individual de cada um dos membros da sua equipe. E aí é que a gente entra no contexto desse episódio, ou seja, se eu vou ter que olhar individualmente para cada pessoa da minha equipe, será que eu não vou precisar ser um líder diferente dependendo da necessidade daquela pessoa? Sim, principalmente se elas estiverem em níveis de evolução profissional diferentes. E para ser um líder que a sua equipe precisa, você precisa de 3 coisas básicas. A primeira é motivação. Por quê? Porque a gente não faz nada se a gente não tiver uma motivação. E essa motivação é o objetivo que você tem. Você precisa olhar para a sua equipe e entender qual é o objetivo que você quer que aquela equipe alcance. Não agora, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos. Como você imagina a sua equipe dos sonhos? Com alta performance, a sua equipe crescendo de acordo com as demandas da empresa. Porque se a empresa cresce, é muito provável que a sua equipe também cresça, as responsabilidades aumentam, os desafios sejam ainda maiores. Quando você olha para o futuro, o que você projeta para a sua equipe em termos de habilidades, capacidades e em termos de comportamentos? Essa é a motivação que você precisa para entrar em ação e se tornar um líder diferenciado. O segundo ponto muito importante que você precisa ter em mente é flexibilidade. Para ser um líder diferente para cada um dos membros da sua equipe, você vai precisar ser um líder flexível. E flexibilidade tem tudo a ver com mentalidade de evolução. Pessoas que têm mentalidade fixa têm muita dificuldade para serem flexíveis. Pessoas que têm uma mentalidade de evolução têm mais facilidade em mudar de acordo com as demandas, com as necessidades. Afinal de contas, você sabe que o ser mais flexível é aquele que prevalece. Na natureza é assim. O mais flexível prevalece, domina todo o ambiente. Aquele menos flexível não consegue se adaptar às mudanças e acaba perecendo. Mas se ser flexível é uma habilidade importante para um líder, a gente vai entrar numa outra vertente, que é: para ser flexível eu preciso mudar, preciso me adaptar à necessidade. Mas como se adaptar à necessidade? Como entender que eu preciso me adaptar à necessidade? E aí a gente vai entrar na questão da metodologia, do conhecimento. É importante que você consiga olhar para cada um dos membros da sua equipe e entender em que estágio de evolução profissional eles estão na posição que eles estão atualmente. Porque esse nível de evolução profissional está intimamente relacionado às tarefas e às responsabilidades que aquela pessoa tem naquele cargo onde ela se encontra. Eventualmente, quando você promove uma pessoa para um outro cargo, ela passa a ter outras responsabilidades. E pode ser que ela, inclusive, mude o seu estado de evolução profissional para baixo.
diminuindo o seu nível de evolução. Por quê? Porque num novo cargo, com uma nova responsabilidade, é natural que mude o nível de evolução que aquele profissional tem. Você vai entender melhor conforme eu for explicando a diferença entre os níveis de evolução profissional. O nível de evolução profissional tem a ver basicamente com três coisas. Tem a ver com a capacidade, a competência, a habilidade técnica para executar as tarefas que são demandadas por aquele cargo. Então, isso é um fator importante. O segundo fator é a capacidade de se relacionar com o restante da equipe. As pessoas trabalham geralmente dentro de equipes. Logo, a capacidade da pessoa de se relacionar com as outras pessoas da equipe também vai influenciar no nível de evolução profissional que ela tem. E em terceiro e não menos importante, o nível de engajamento também vai variar e vai influenciar esse nível de evolução profissional. Então, avaliando esses três fatores, competência, relacionamento com a equipe e engajamento, a gente consegue classificar as pessoas em 6 diferentes níveis de evolução profissional. E para cada nível, o líder vai ter uma necessidade de atuação diferente. Então vamos começar entendendo o nível iniciante de evolução profissional. Quando uma pessoa acaba de chegar naquele cargo ou quando você acabou de contratar um profissional para aquele cargo, ele tem um nível de evolução de iniciante. Nesse nível, geralmente, o nível de habilidades e competências dele é baixo, principalmente se a gente estiver falando de pessoas júnior ali com pouca experiência. Então ele tem um nível ali de competência, de conhecimento que geralmente é baixo, principalmente porque ele não conhece muito bem os processos da empresa, tem muita informação nova. Então o nível de conhecimento, de competência que ele tem nesse nível iniciante é baixo. O nível de relacionamento entre as pessoas da equipe também é baixo, afinal de contas ele está começando naquela posição, chegou agora naquela equipe, pode ser até que já estivesse na empresa, tenha sido transferido, ou eventualmente é novo na empresa também, aí o desafio é ainda maior, ele não conhece ninguém. Então o nível de relacionamento com a equipe também é bastante baixo, ou eventualmente nenhum nível de relacionamento. Mas geralmente o nível de engajamento é alto. Quando a pessoa ganha uma oportunidade, quando ela chega numa posição ou quando ela é contratada para um emprego, ela chega, apesar de toda a ansiedade, com um nível alto de engajamento. Tudo é novo, então ela quer mostrar o seu valor, ela quer mostrar serviço. Tem exceções? Tem exceções. Então, geralmente, o novo colaborador na posição tem um nível de engajamento alto, porque ele está empolgado ali com a oportunidade de começar um trabalho novo, de conhecer novas pessoas, de estar eventualmente iniciando a sua carreira profissional. Muitas das vezes essa é a situação. Então, normalmente o nível de engajamento, de vontade, de disposição para aprender, de entusiasmo é alto. Até porque muitas das vezes ele tem que passar ali pelos 3 meses de período probatório ali, o famoso período de experiência. Então, normalmente, quando entra com esse nível de engajamento bem alto. E nesse estágio, quais são as demandas que o líder tem? O que o líder precisa fazer para ser o líder certo para aquele colaborador? Bom, nesse estágio, o líder precisa transmitir conhecimento, ensinar, capacitar. E às vezes de forma detalhada, instruindo passo a passo. Se a sua empresa não tem processos e procedimentos estabelecidos, esse trabalho é ainda maior, porque depende do tempo do líder que vai transmitir esse conhecimento. Ah, Dalton, não pode ser uma outra pessoa do time? Pode, desde que essa pessoa esteja no nível de evolução profissional adequado. Você vai entender em que momento uma pessoa do time é capaz de ensinar com esse nível de detalhe uma pessoa que está no nível iniciante. Mas não é só essa a responsabilidade do líder nesse estágio. O líder também é o responsável por promover o entrosamento desse novo colaborador dentro da equipe. Ou seja, quando entra uma pessoa nova na equipe, essa pessoa precisa se entrosar ao time. O líder precisa promover esse entrosamento. Isso é uma coisa que muitas das vezes o líder falha,
Por quê? Porque acha que a pessoa vai se virar sozinha. E dependendo do perfil da pessoa, até vai. Agora, muitas pessoas vão precisar, sim, de um estímulo do líder para gerar esse entrosamento. Ou seja, o líder precisa promover a integração desse novo colaborador dentro da sua equipe para que ele consiga realizar um bom trabalho. À medida que o tempo vai passando, o profissional vai evoluindo. Então ele deixa o nível de evolução de iniciante e ele entra no nível de evolução profissional que eu chamo de aprendiz. Nesse momento, as suas capacidades, as suas habilidades, as suas competências já estão no nível de desenvolvimento. Ele já aprendeu algumas coisas, já consegue realizar algumas tarefas sozinho, já começa a adquirir algumas responsabilidades. Mas ele ainda está no nível de desenvolvimento, ele ainda não tem plena capacidade para executar aquela tarefa. Ele ainda precisa de um acompanhamento. Em relação ao relacionamento com os colegas da equipe, já está num nível básico ali. As pessoas já o conhecem, já conhecem ali o perfil dele, ele já conhece, consegue identificar o perfil das pessoas da equipe, já começa a ter ali algum entrosamento com o time, ainda no nível básico, porque é natural que esse relacionamento, esse entrosamento com o time demore um pouco. Vai depender muito das oportunidades que são promovidas pelo líder ou pela própria equipe. Então, se é uma equipe muito entrosada, muito acolhedora, que está sempre se falando, está sempre almoçando junto, está sempre tomando café junto, indo para happy hour, as pessoas tendem a acelerar esse processo de entrosamento. Se é um time de pessoas mais ali na delas, mais introspectivas, costumam almoçar sozinhos, esse entrosamento tende a demorar um pouco mais. Ou seja, dependendo da área que você está liderando, do perfil das pessoas dessa área, esse entrosamento vai ser mais ou menos rápido. Mas ele, nesse estado de aprendiz, ele já existe, pelo menos, mesmo que seja no nível básico. E como é que está o engajamento do colaborador geralmente nessa fase? Já não está mais com aquele entusiasmo do começo. Normalmente isso acontece ali nos 6 meses, entre 6 meses e um ano, e aquele nível inicial já baixa de forma natural, a menos que o líder esteja utilizando estratégias de engajamento, gerenciando o engajamento e utilizando acionadores mentais de engajamento. Mas com esse nível de engajamento médio, o colaborador ainda não chega a ser um problema. Muitas das vezes é suficiente para aquilo que ele está fazendo naquele momento. E então, qual seria o papel do líder ao lidar com um colaborador que está nesse estágio de aprendiz? Bom, ao líder cabe orientar e supervisionar. Por quê? Porque ele ainda está aprendendo, ele ainda precisa de algumas orientações. O trabalho dele ainda precisa de supervisão. Talvez já não seja mais uma supervisão tão próxima como era no nível iniciante. Talvez agora um encontro semanal, um ponto a cada 15 dias já seja o suficiente para que o líder oriente esse colaborador. Nessa etapa também, um papel importante do líder é estimular a colaboração desse colaborador com a equipe. Então, agora é a hora de fazer essa pessoa perceber que ela é parte de um time e que ela precisa fazer muitas das vezes mais do que apenas a posição dela. Ela precisa enxergar as necessidades do time e começar a colaborar de forma mais ativa com o time. Como o nível de relacionamento já está num nível de básico para médio, já é possível que o líder promova isso. Isso é possível através de trabalhos que são compartilhados, de reuniões e discussões que o líder pode promover entre as pessoas da equipe, em desafios que o líder pode dar, onde aquela pessoa precisa fazer parte de um trabalho maior. Então, o líder pode ali trabalhar isso de forma intencional para desenvolver esse entrosamento, esse espírito de equipe. No terceiro nível de evolução profissional, se o colaborador continua se desenvolvendo, ele alcança o nível de competência. Nesse nível de competência, ele já tem todo o conhecimento necessário para executar as demandas daquela função. Normalmente, é quando ele chega ali
num nível de pleno. Ele sai do nível de júnior para o nível de pleno em muitas empresas. Ele já tem o conhecimento necessário para executar bem, ele já é capaz de tomar algumas decisões sozinho, ele já é capaz de analisar e melhorar os seus próprios processos. Nível de competência já está totalmente adequado às demandas que ele tem. Em termos de relacionamento com a equipe, normalmente nesse estágio, o colaborador já se entrosa bem com o time, já consegue colaborar de forma ativa, já tem um alto nível de pertencimento em relação àquela equipe. Ali, o colaborador ele já está num nível que ele consegue caminhar sozinho e que os encontros de orientação com o líder já podem ser mais espaçados, uma vez a cada 30 dias, ou eventualmente, obviamente, quando se fizer necessária uma intervenção, seja para um reconhecimento, seja para um feedback de evolução contínua. Em relação ao nível de engajamento, ele está ali entre médio e alto. Por quê? Porque a própria percepção dele de desenvolvimento, de que ele agora tem responsabilidades maiores, de que ele agora tem uma competência maior, faz com que o engajamento mantenha-se num nível mais elevado. Porque a percepção de desenvolvimento, de crescimento do colaborador é um acionador mental natural para o engajamento. Então, normalmente, o nível de engajamento ali é um nível de engajamento bastante satisfatório. E qual é o papel do líder em relação aos colaboradores que estão neste nível de evolução profissional? Bom, nesse estágio, a demanda principal do líder é identificar neste profissional quais são os próximos passos que ele pretende dar. Porque normalmente quando ele está nesse nível ali de competência, ele tem dois caminhos a seguir dentro da organização. Ou ele vai seguir para o nível de especialista, ou seja, ele vai ser um profissional técnico de alto desempenho, ou ele vai seguir para uma posição de liderança, para começar a liderar uma equipe. E é muito importante que nesse momento o líder sente com esse colaborador e converse com ele sobre os próximos passos dele dentro da empresa. Isso é importantíssimo, inclusive, para dar um norte em relação ao que precisa ser desenvolvido, porque existem competências e habilidades diferentes dependendo do caminho que essa pessoa escolhe. E aí vai caber ao líder orientar essa pessoa para esse desenvolvimento. É muito importante também nesse estágio desafiar o colaborador. Ele é um profissional competente. Um profissional competente precisa receber desafios cada vez maiores. Isso vai ativar um outro acionador mental de engajamento. Então é muito importante que as pessoas nesse estágio tenham desafios claros, metas, objetivos que sejam realmente desafiadores. Bom, mas nem tudo são flores. Algumas vezes aquele profissional que estava no nível de aprendiz, ele não se desenvolve e chega no nível de competência. Muitas das vezes ele se mantém num nível de aprendiz e aí passa inclusive para um outro estágio, que é um estágio que eu chamo de retardatário. Ou seja, o tempo passou, ele deveria ter se desenvolvido tecnicamente, deveria ser capaz de realizar uma série de tarefas, de ter responsabilidade, de ter mais autonomia, mas isso não aconteceu. O desenvolvimento técnico dele ficou aquém das expectativas. E o tempo foi passando e parece que ele ficou parado no tempo. Geralmente, isso não impacta o nível de relacionamento que ele tem com a equipe. Então, apesar do nível de competência estar abaixo do esperado, o nível de relacionamento com o restante da equipe é um relacionamento adequado, está dentro do esperado. Ele já conhece as pessoas já o conhecem, inclusive as pessoas já olham para ele e veem, ou isso aqui ele vai ter dificuldade, ou isso aqui é demais para ele, ou ele não vai conseguir ajudar a gente nessa tarefa aqui. Por quê? Porque a equipe já percebe as deficiências desse profissional. Nesse momento, como é que costuma estar o nível de engajamento? É óbvio que o profissional às vezes percebe essa deficiência, percebe que está ficando para trás, percebe que não está recebendo novas responsabilidades, não tem autonomia e aí ele vai perdendo o engajamento. Então, nesse caso, o profissional tem um baixo nível de engajamento e entra, inclusive, num estágio muito perigoso.
Uma outra coisa que pode acontecer é ele não ter essa percepção, essa autopercepção de que está ficando para trás. Nesse caso, ele pode manter ali um nível de engajamento razoável. Por quê? Porque ele não está tendo ali alguns fatores importantes em termos de engajamento, não está sendo beneficiado por alguns dos acionadores mentais de engajamento, mas ele não está percebendo ainda que está ficando para trás. Então, ele está ali num nível de engajamento razoável. Bom, nesse caso acende uma luz amarela. O que o líder precisa fazer com os colaboradores que entram nesse estágio perigoso de evolução profissional? Bom, nesse momento cabe ao líder recuperar este colaborador. Logo, o líder vai precisar sentar com o colaborador, passar para ele um feedback de evolução contínua e discutir com ele um plano de recuperação, de desenvolvimento. Precisa ficar muito claro para esse colaborador que ele está aquém das expectativas, que ele precisa adquirir mais habilidades, mais competências, ele precisa ser eventualmente mais proativo, mudar alguns comportamentos, ele precisa se desenvolver, precisa evoluir. Isso precisa ficar muito claro. E cabe ao líder sentar com essa pessoa, passar esse quadro, esse cenário e montar junto com essa pessoa, quando ela se mostra com vontade de crescer e de se desenvolver, um plano de recuperação para essa pessoa. Então, isso é pactuado e isso precisa ser feito para que esse quadro não se torne insustentável, para que ele não caia ainda mais num estágio de evolução profissional. Nesse momento também é muito importante que o líder trabalhe o engajamento desse colaborador, porque é natural, né, como eu falei anteriormente, que quando o colaborador perceba que tem muitos pontos de melhoria, o nível de engajamento dele pode cair. De forma natural. Ele percebe que ele está deixando a desejar, ele percebe que tem uma ameaça, um risco, e isso é um fator que contribui negativamente para o engajamento do colaborador. Então, o líder também vai precisar trabalhar de forma muito pontual e muito assertiva o engajamento desse colaborador. E você percebe que eu falei engajamento aqui várias vezes. Eu já falei também sobre acionadores mentais. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu tenho uma aula especial para líderes onde eu falo um pouco mais sobre engajamento, dou alguns exemplos dos acionadores mentais de engajamento e de como eles podem e devem ser utilizados. Falo também sobre como o líder pode se tornar uma pessoa mais estratégica dentro da sua posição e quais são os passos que um líder deve dar para se tornar um verdadeiro líder no comando. Se você quiser assistir essa aula, é uma aula gratuita que está disponível no site lidernocomando.com.br. Então, aproveita que ela está disponível. Assim que você terminar de ouvir esse episódio aqui, já clica no link que inclusive está na descrição deste episódio para assistir essa aula e complementar os seus estudos sobre liderança. Muito bem, ainda temos mais 2 níveis de evolução profissional para tratar aqui. O próximo nível é evolução do nível de competência, ou seja, o líder traçou o plano de desenvolvimento daquele profissional, ele continuou se desenvolvendo e evoluindo e ele chega num nível que é o nível que eu chamo de nível de proficiência. Nesse momento, ele domina completamente as habilidades necessárias daquela função, daquele cargo. Inclusive, ele é uma referência sobre aqueles temas, aqueles assuntos que ele domina. Quando as pessoas têm alguma dúvida, vão recorrer a ele. Naturalmente, ele é visto como uma pessoa que tem muito conhecimento e que compartilha esse conhecimento com os colegas. Por isso, uma referência. E por isso também o nível de relacionamento dele com a equipe é muito bom. Ele é visto como um líder natural, pelas suas competências, pela sua postura, pelo seu comportamento. Isso foi trabalhado nele, foi lapidado pelo líder ao longo do tempo. Então, nesse estágio, ele tem um nível de relacionamento excelente com a equipe, inclusive atuando como uma referência. E o nível de engajamento? Geralmente o nível de engajamento alto. Por quê? Porque a posição dele, as responsabilidades que ele tem, os projetos que ele toca, os desafios que ele consegue superar, as metas que ele bate, são responsáveis, junto com todo o conjunto de situações que ele está vivenciando, por levar ele a um nível de engajamento muito alto.
Isso faz com que, neste ponto, ele sim é capaz, inclusive, de orientar outros colaboradores. Lembra que eu falei que existia um nível de evolução onde o profissional poderia orientar e ensinar os profissionais que estão lá no nível de iniciante, que poderia, inclusive, orientar os profissionais e supervisionar os profissionais que estão no nível de aprendiz? Esse é o nível de proficiência. É possível fazer isso quando o profissional está no nível de competência? Normalmente pode existir ali um problema, porque ele ainda não é essa referência. Ele pode ainda não ter conhecimento e comportamentos importantes para exercer esse papel de líder dessas pessoas novas que estão chegando, porque essa pessoa vai ser também uma referência de comportamento, de cultura da sua área. Então, ela realmente precisa estar nesse nível de proficiência para receber essa responsabilidade. Se não tem ninguém nesse nível, o líder vai precisar fazer esse papel. E o que o líder precisa fazer com uma pessoa que já está nesse estágio? Bom, nesse estágio, o líder vai continuar desafiando e desenvolvendo esse profissional. Só que a forma de fazer isso muda um pouco. O líder começa a acrescentar debates e discussões sobre as suas próprias decisões. Nesse momento, onde o profissional está no estágio de proficiência, ele já pode compartilhar algumas decisões com o líder. O líder pode já mostrar como é que ele está estruturando na cabeça dele a tomada de decisões, para que essa pessoa já esteja cada vez mais próximo de se tornar esse líder. Inclusive, essa pessoa é o profissional que normalmente está pronto para assumir a área, substituir esse líder quando esse líder crescer e subir para uma outra área. Sim, se você não tem ninguém no nível de proficiência dentro da sua área, significa que se você subir, um espaço não consegue ser ocupado. Você vai precisar trazer uma pessoa de fora. E aí essa pessoa de fora, ela vai começar num nível de iniciante, mesmo que seja numa posição de liderança. Lembra que eu falei? Quando uma pessoa nova chega, independente da experiência que ela tem, ela entra como iniciante, passa pelo estágio de aprendiz, passa pelo estágio de competência até se tornar proficiente, independente da experiência que ela tenha. É claro que se ela tiver muita experiência e se ela tiver alguns comportamentos, algumas habilidades, alguns conhecimentos de gestão, liderança, pode ser muito rápido essa passagem, porque basicamente ela vai precisar aprender alguns aspectos técnicos da área do negócio, da empresa, e normalmente essa curva é muito rápida. Mas pode não ser, se a pessoa não tem todas as habilidades de um líder, mesmo que ela já tenha experiência de liderança de outros lugares, ela vai ter que passar por todos esses estágios. E, inclusive, ela pode entrar no estágio de retardatário. Ela pode não se desenvolver ali do nível de aprendiz para o nível de competente, se tornar um líder retardatário. E você, numa posição de liderança acima, vai ter que lidar com isso e tratar como a gente já falou aqui. Muito bem, mas tem gente também que estava lá no estágio retardatário de desenvolvimento, de evolução, e não consegue progredir, ser recuperado para atingir o estágio de competência. Aquele profissional que estava num estágio de retardatário, ele pode piorar ainda mais e cair para um estágio de desengajado. Sim, se o plano de recuperação falha ou se o plano de recuperação não existe, aquele colaborador que não conseguiu se desenvolver, que foi perdendo engajamento, ele mantém ali aquela estagnação e vai para um nível de desengajamento. Nesse nível, as habilidades e competências permanecem as mesmas que ele tinha anteriormente, ou seja, abaixo do esperado. O relacionamento dele com a equipe começa a se degradar, porque ele passa a ser um peso para a equipe, até porque o nível de engajamento dele tende a cair muito e lá para baixo. E ninguém gosta de um colaborador desengajado, que está o tempo todo reclamando, que não colabora, que não ajuda, que só reclama, que só joga contra. Então isso vai fazendo com que o relacionamento dele com a equipe vá se degradando com o tempo. Então ele tem competência abaixo do esperado, nível de relacionamento ruim com a equipe, nível baixo de engajamento. Nesse nível, o líder também tem uma atuação importantíssima. Ao identificar pessoas que estão nesse nível de evolução profissional, o líder precisa tomar uma decisão.
que é a única decisão possível. Se o líder fez o papel dele, se tentou desenvolver, se deu feedback, se criou plano de recuperação e ainda assim a pessoa não conseguiu deslanchar, é hora de desligar esse profissional. Até porque, como um profissional desengajado, ele só está fazendo mal à equipe. Então, nesse ponto, o papel do líder é promover o desligamento desse colaborador, a sua substituição por um outro colaborador que vai começar lá de novo no nível de iniciante, mas vai ter a oportunidade de crescer, se desenvolver até o nível de competência, quiçá até o nível de proficiência. Muito bem, então conhecendo esses diferentes estágios de evolução profissional, agora você que é líder sabe como atuar em cada um desses estágios. O que você precisa fazer agora na prática? Na prática, você precisa olhar para o seu time e entender, ir classificando onde é que as pessoas estão. Qual é o estágio de evolução profissional de cada pessoa da sua equipe no cargo em questão. Classifique as pessoas e entenda quais são as ações que você, como líder, precisa tomar neste momento para que estas pessoas continuem evoluindo profissionalmente, se desenvolvendo. Coloque isso num plano, comunique essas pessoas, haja de acordo com o script que eu deixei aqui para você nesse episódio, alinhe isso com cada colaborador, faça uma reunião de alinhamento para deixar claro em que estágio eles estão, para onde é que eles vão, em que momento isso vai acontecer, o que eles precisam desenvolver para ir mudando o seu estágio profissional. E é muito importante que essas pessoas conheçam isso para poder se comprometer com o seu próprio desenvolvimento. O líder, ele vai sim ajudar e muito no desenvolvimento da equipe, mas as pessoas precisam estar comprometidas com o seu próprio desenvolvimento, senão nada acontece. Então, é o momento de classificar as pessoas, entender onde é que elas estão, para onde elas precisam evoluir, alinhar isso com elas e obter o comprometimento destas pessoas. Lembrando que essa avaliação de classificação de estágio precisa ser feita de tempos em tempos, até para você ir reposicionando as pessoas e vendo quando você deve mudar a sua atuação como líder em relação àquele colaborador, usando a sua flexibilidade e se tornando o líder que ele precisa naquele momento. Então agora é com você, coloca tudo isso em prática e se torne o líder que a sua equipe precisa. Se você precisar, ouve novamente esse episódio e se você quiser uma ajuda, eu vou deixar um resumo em PDF desse episódio com esses níveis e com as ações que o líder precisa tomar em cada um desses níveis. Esse PDF vai estar disponível para você que faz parte da minha audiência VIP, que segue o meu canal lá no WhatsApp. Então, se você quiser fazer parte da minha audiência VIP, você não precisa pagar nada por isso, basta você acessar daltonribeiro.com.br/audiência VIP. O link também está na descrição do episódio, basta você clicar, seguir lá o meu canal no WhatsApp e lá na descrição tem um link com opções para você baixar diversos materiais escritos, inclusive o PDF com o resumo deste episódio. Lembre sempre que se precisar da minha ajuda, se quiser a minha orientação mais próxima, basta entrar em contato com a minha equipe. O link de contato no WhatsApp do meu time está aqui também na descrição desse episódio. E você também pode falar comigo através do meu perfil lá no Instagram, no @DaltonRibeiroBR. Pode mandar para mim uma mensagem lá no meu direct. Eu vou gostar muito de conversar com você por lá. Deixe a sua avaliação sobre o que você achou deste episódio. Não esqueça de seguir o DaltonCast para ser notificado sempre que eu liberar um episódio novo para você. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do DaltonCast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.